Bem, estamos de volta com o Argumento e agora vamos conversar com o chefe Paulo Anijar. Além de titular do Santa Chicória e do Comé, ele é curador do novo complexo do mercado de São Brás. Ele foi contratado pela OS, que lá administra, para fazer a curadoria das atividades comerciais dentro do mercado. Chefe Paulo, muito obrigado por ter vindo. Fico feliz. Você acaba de voltar agora de uma experiência internacional, né? Isso. Foi boa? Espetacular. A gente teve a oportunidade de mostrar um pouco da nossa cultura gastronômica na Califórnia, numa cidade chamada Palm Springs, que fica bem ali perto das montanhas da Califórnia. Então, foi uma experiência... E gostaram lá? Você levou tucupi, essas Levei coisas? tudo. Filhote, tucupi, camarão seco, jambu. A gente sempre leva, a gente tem um hábito de levar, acho que 90% dos ingredientes. Sim, só tem aqui. Exato. É o grande problema da nossa cozinha, né? Né? São os insumos. Problema ou solução. O sucesso da cozinha italiana no mundo é que massa tem tudo que é lugar. Agora, tucupi só tem aqui. Exatamente, tucupi bom só aqui. Tucupi bom, aquele que tem açúcar e sal simultaneamente na mesma quantidade. Que é a história do umami, né? E para eles que já estão acostumados, entenderam já o que é umami, para eles é muito surpreendente. Porque quando eles provam tucupi, inclusive eu fiz um vídeo, coloquei no Instagram de uma australiana que provou pela primeira vez, e para o americano que estavam juntos, eles ficaram, os olhos esbugalhados, tentando entender o que era tucupi. Então, para eles é muito surpreendente, é muito novo. E diferente, bem diferente. Muito, né? muito. E também, depois que gostam, meu irmão, não largam mais. A mágica do jambu, para eles também, é algo assim que é inusitado. Eles não esperam aquilo. E o jambu ainda está tremendo mesmo? Treme bastante. Mas, Paulo, vamos conversar aqui, que há uma curiosidade geral sobre o complexo do mercado de São Brás. O restauro ficou muito bonito, aquela obra é muito bonita, né? Você sabia que eu entrevistei um historiador recentemente aqui? A pessoa que construiu o mercado, ele construiu com recursos próprios e pegou a concessão comercial do mercado por 50 anos, o Santori. Entendeu? É algo interessante, que hoje a gente está praticando isso, mas isso lá em 1911 já era uma inovação muito grande. Bem, quantos pontos comerciais nós teremos dentro do mercado de São Brás? Dentro vão ser em torno de 20 a 30 espaços. 20 a 30 espaços. Isso. Por que você falou dentro? Tem dentro, fora também? Tem na parte externa, que vão ter as boieiras, assim como a gente tem no Ver o Peso. Né? Tem legal. A tradição da comida popular e rústica, né? Que a gente serve peixe frito, maniçoba, tudo. Vão ter em torno de... Açaí, e a parte de lanche, suco, fritura, salgado. Tem estrutura de higiene para isso tudo? Tem. Muito bem organizado, isso foi realmente pensado, que era a minha preocupação quando eu cheguei a primeira vez lá. E realmente está atendendo os padrões de higiene da vigilância. Então tem água abundante, tem esgoto. Tem sim, isso está funcionando muito Porque bem. eu li alguma coisa que o gás para as cozinhas parece que foi esquecido, né? Foi. A tubulação de gás. Então lembraram da água e esqueceram do gás. De gás. Normalmente, num projeto de execução de cozinha, isso também eu fui chamado para orientar e fazer essa consultoria de operação, sempre esquecem gás, lixo e água e esgoto. Né? Então, e uma preocupação, exaustor. A exaustão já está pronta, já está tudo instalada, agora tem que fazer o teste. O teste realmente só vai estar efetivo quando a gente ligar todas as cozinhas e todas estiverem funcionando ao mesmo tempo. Porque a gente vai ver essa vazão de ar. Você imaginou tudo isso funcionando simultaneamente dentro daquele ambiente? Não é refrigerado lá dentro. É refrigerado. E aí? O ar refrigerado puxa. Teoricamente, existe o insuflamento e exaustão, onde a gente joga um ar limpo e puxa o ar sujo, que é com calor e gordura. Então, a intenção da exaustão é ela funcionar juntas. Lá, mesmo sendo um espaço grande, a gente tem um sistema grande... É um equipamento tipo um shopping, uma praça de alimentação de um shopping. Exatamente. Onde tem sistema de antifogo, caso venha algum incêndio nas Tem que limpar sempre a chaminé, porque o acúmulo de gordura vira um incêndio. Sempre. Mas a gente, conversando com o engenheiro, ele pontuou que os cálculos
foram feitos de acordo com a necessidade de volume. Bem, o que eu tenho visto é o seguinte, comida, 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 muita comida, quer dizer, parece que a gente passa o dia todo comendo, ou se a gente só vai lá para o café da manhã, almoço e jantar. Qual é a opção que eu tenho fora a comida? Quando o AOS me chamou para a gente tentar montar um mix de lojas, de serviços e restaurantes, eu sempre pontuei de outros lugares que a gente tem esse problema, né? Que a gente vai só com o intuito de comer, pega e vai embora. Mas a gente está trazendo serviços e produtos para lá também. Fora isso, a gente quer colocar alguns serviços de entretenimento, principalmente para o público infantil. Exatamente para um pai, para uma mãe que quer ter um momento lá para descontrair, para comer e beber, e coloca as crianças para brincar. Fora isso, a gente está fechando com lojas que conseguem entregar, tipo Casa do Cerealista, que entregam castanha, amêndoas, farinhas. Então vai ter empórios. Terão sim. Porque o objetivo, como de todos esses mercados internacionais... porque na Europa o empório é fundamental, né? Todos os mercados internacionais, eles têm um mix de produtos muito grande, que a pessoa não vai só comer e vai embora. Ela vai fazer umas compras e aproveita para almoçar, ou jantar ou lanchar. Então isso está resguardado? Isso está, sim, com certeza. Não teria um objetivo principal de um mercado se não trabalhasse a comida e o produto. Hoje em dia, eu como chefe de cozinha, eu tenho uma dificuldade muito grande, por exemplo, em comprar cumaru, que é a famosa fava tonka, que eles chamam, que é a baunilha amazônica. São 2 ou 3 lugares em Belém que vendem isso e com muita dificuldade. E outros produtos e especiarias locais nossas. Então, o objetivo foram chamar alguns lojistas que comercializam isso e que muitas vezes as pessoas querem comprar em Belém, mas não conseguem. E lá vão ter pontos específicos que vão vender essa diversidade de produtos. Vai ter amassador de açaí? Eu não sei, eu não posso te confirmar isso, porque uma das nossas preocupações maiores, duas pessoas pediram para fazer um serviço diferente, toque-toque e açaí. Só que a logística dos dejetos desses produtos são volumosas. É diferente. É diferente. Então, assim, me preocupou um pouco a gente colocar esses tipos de serviço ou alimentação e depois a gente não ter um serviço de escoamento desses dejetos. Então, imagina um monte de saco de açaí. De caroço de açaí lá. Ou senão de casca de caranguejo, passando pelo meio do público. A gente sempre se preocupou nessa operação toda funcionar sem incomodar o visitante ou turista ou paraense. A OS terá uma equipe própria para cuidar disso? Terá. Ou cada lojista vai cuidar do seu? Não. No valor que eles estão fechando pela manutenção do espaço já está incluso internet, segurança, limpeza, higiene. E a gente quer implementar um serviço que já funciona no Time Out, que é independente de ser de Portugal, ou Estados Unidos ou Espanha, que é um sistema de lavagem para todos os lojistas de prato. Então, uma central de lavagem? Isso funciona mesmo? Funciona na Europa, não é um sistema tão porque complexo. Também o pessoal deixa naquela mesa lá do centro e na hora de recolher, olha, esse é teu, esse é meu, e todo mundo vai ter que ter um prato padronizado? A gente vai ter algumas reuniões e a gente vai trazer uns 8 a 10 modelos para todo mundo se encaixar nesses 10 modelos, né? Eu acho que vai ser até um pouco menos. Então, assim, você precisa de qual? Prato redondo, você prato fundo? A gente vai fazer um volume necessário e aí a própria OS vai ser encarregada. Você imaginava em ter um caixa único lá, você vai conseguir? Não sei, a gente tá... Porque você está mudando a cultura local assim rapidamente, né, Paulo? Eu acho que não é, Mauro, mudar a cultura. A gente já viu que em alguns lugares isso funciona com uma facilidade muito grande. Evita a fila e assim por diante. Exato. A minha função em restaurante não é só pensar em comida, é pensar na operação total, desde o cliente quando chega no restaurante até quando ele sai, para ter um serviço objetivo, claro e ágil. Então, assim, lá eu acho que a gente tem uma expectativa de ser diversas pessoas, né? Centenas e talvez milhares, né? Porque vai ter novidade, com um ano de Copa eu acho que vai ser uma procura muito grande. Sim, vai ser um point, não tenha dúvida, né? Então a gente quer com 200 vagas no estacionamento, né? Então até estacionamento estão negociando para mais 100. Como? Então, mais 100 fora? Mais 100 fora, isso. Em áreas que estão... Em áreas ao redor que estão disponíveis para talvez alugar. Então, assim, isso a prefeitura está tocando? A própria OS. A OS? A própria OS está fazendo essa busca e negociação. Como é que é o aluguel para o lojista? É por metro quadrado? É como na estação das docas? Exatamente. Não entra nada no faturamento deles? Não vai entrar nada.
vai ser o aluguel e o valor da manutenção que vai influenciar a segurança. Essa Promoção parte de será manutenção. sempre conjunta, propaganda e publicidade sempre conjunto. Eu acredito uma coisa, o nosso ramo aqui em Belém é um pouco separado, todo mundo trabalha na sua. E no mundo, o nosso segmento de restaurante é muito unido. Então eu estou querendo exatamente unir Mas todo para mundo. ter essa união, você não pode deixar repetirem as ofertas. Exatamente. Não é? O que aconteceu na Estação das Docas? Alguém colocou uma banana frita, todo mundo correu na banana frita. O que é que os outros fizeram? Banana frita. Né? Por isso que eu estou muito me preocupando com o mix de lojistas de lá. Assim. E a fiscalização do mix. Porque começa bonitinho. Olha, eu sou só massa. Depois todo mundo só tem peixe frito. É. A gente sabe que o conceito é fácil, né? A gente colocar o conceito O problema na é a nossa fiscalização. cabeça. O problema é da continuidade. E de vez em quando, até como a gente, como chefe com pensamentos e anseios por colocar coisas novas, surpreendentes, de vez em quando o público não quer isso. Então a gente tem que tentar seguir num caminho que ele vai agradar ele e o nosso conceito. Bem, esses lojistas se inscreveram na CODEM. Parece que a CODEM publicou um edital de chamamento e eles se inscreveram lá. Sim. Aí, com todas as opções em frente, a OS sentou com a sua curadoria e foram escolhendo cada tipo, um diferente do outro. Sim. Não é? Então, um vai ser especialista em peixe frito, o outro é peixe cozido. Não é isso? Mais ou menos isso, sim. A gente não quis trazer muitas coisas similares, que o público fosse muito similar, né? Por quê? A gente quer diversidade. A gente quer que a pessoa vá lá e come de um chefe diferente ou de um estilo diferente. Então, a intenção realmente é ter uma diversidade muito grande de sabores e ideias e conceitos novos de cozinha. Tá. Então, além das mesas coletivas, que terá uma só lavagem, existem restaurantes, 2 restaurantes, que vão operar como restaurantes. Serão, na verdade, 4 mais ou menos. 4 restaurantes. Restaurante. Eu considero restaurante, eu não vou dividir muito restaurante de bar. Porque, basicamente, eles vão ter uma operação de cozinha grande e vão ter uma operação de bar. Porque agora todo bar virou gastrobar. Exato. E eu acho que esse que é o intuito de lá, né? A gente tem que comemorar com bebida alcoólica, com certeza, para deixar todo mundo alegre. Mas eu acho que o paraense, ele anseia por comida. A gente gosta de comer e a gente gosta de sentar uma mesa, né, para confraternizar. Não vai só pegar um drink aqui e ter que correr lá para o outro lado para pegar uma coxinha, né? Então, embaixo vão ser 4 que fazem o mercado, ele é simétrico para os 2 lados, tanto no comprimento quanto... Ele tem 2 torres aqui laterais, Exato. são 2 restaurantes. Tem as 2 naves, que são as maiores, Sim. né, que por enquanto eles estão avaliando uma já está meio certa, a outra estão avaliando ficar só para evento, o espaço só para evento. Dentro do mercado central, onde vão ser as tascas, tem mais 4 restaurantes. São 4 pontos distintos, e aqui um fica na entrada, outro fica na parte de trás. E as tascas ficam no meio do salão? No meio da nave? Bem centralizado nas naves. E as mesas? E as mesas vão ficar entre as a nave e o restaurante, entre a tasca e o restaurante. Basicamente, sim. E em cima, naquela parte onde tem que tem, inclusive, a vista. Uma varanda linda, vão ter mais 2 restaurantes lá, um em cada extremidade. Então, são 4 restaurantes. 4. Fora isso, na parte externa, do lado das boieiras, vão ter mais 2 castelinhos, que vão ficar um próximo do outro, um sul, outro norte, e mais 2 espaços. Um vai ser possivelmente uma destilaria de gin, que a gente já está quase certo de já ser instalado lá, e outro mais, talvez, alguma coisa de bebida alcoólica. Numa cervejaria artesanal. Seria algo parecido. Eu lhe pergunto o seguinte, a antiga operação do mercado de São Brás, que abastecia ali o bairro, sumiu? Não, ela está toda... Todos os... Quer dizer, que quiser comprar peixe, natura, carne, tudo, vai ter lá? Vai ter na parte externa, fica mais ou menos para o lado do começo da José Bonifácio, antes de atravessar pelo Almirante Barroso. Foi construído um espaço muito grande, muito bem acolhedor, com muito conforto. Então, um mercado verdadeiro. Exato, com todas as estruturas e características de mercado. Mantendo todos os que eram anteriormente, né, no mercado de São Brás. Com parte de artesanato, com tudo que tem direito. E entre os lojistas que você vai incluir lá no meio das tascas dos restaurantes, conversam com os restaurantes, conversam com os bares? Eu acredito que sim. Por quê? Uma coisa que também que eu sou muito apaixonado e sempre me questionei qual é a dificuldade de a gente conseguir a diversidade de chocolates que a gente tem.
Então, eu tenho um contato muito bom com o pessoal do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, que faz um trabalho muito bonito em angariar esses pequenos produtores, incentivar... Fazer uma casa de chocolate. Exatamente. Mas que todos estejam em conjunto lá, Que todos todas estejam as em conjunto. marcas locais. A gente não quer excluir ninguém, a gente quer colocar todo mundo que tem um trabalho parecido, que é exatamente estimular e desenvolver a gastronomia paraense, que é o chocolate, que é a cachaça, a curadoria que é o queijo. foi mais ou menos em torno disso. Você estabeleceu o que seria o mix de alimentação e depois foi adequando cada um dos interessados. Isso. Aí estamos também negociando para ter uma padaria lá, para quem quiser comer comprar o pão bom e ir para sua casa, um queijo bom e ir para sua casa. Coisas que vão agregar, porque antes você tinha que parar numa padaria de rua e não tem estacionamento, lá vai ter mais conforto para fazer isso. O estacionamento será pago? Sim, será pago. Vai ser provavelmente arrendado por alguma empresa. Então será um esquema tipo a Estação das Docas. Tipo Estação das Docas. A gente teve uma reunião hoje de manhã, inclusive, que foi pensando na viabilidade do mercado ser mais acessível para todos. Então a gente está querendo fazer um contrato que no primeiro ano seja mais acessível para todos, para o cliente e para quem está alocando. Acessível em nível de preço? É isso, financeiramente. Por quê? A gente quer que aquilo dê certo, né? Então, o preço é fundamental nessa hora. Com tantas opções lá junto, você vai... E aí a gente tem que contar também que vai vir Porto Futuro Parte 2, vai vir Parque da Cidade. Então, mas Belém você sabe que é isso que eu me grande. pergunto, vai precisar de muita boca, né? Porque são tantas opções, fora as praças de alimentação dos shoppings que vivem lotados. Isso. Eu estou me preocupando um pouco lá, Mauro, em desenvolver uma parte de cultura musical, né, nossa aparência também diferente. Eu quero que seja um pouco mais agregadora. Né, vai ser ao vivo? Vai ser ao vivo. Como a estação? Vai ter um palco para todo o mercado? Vai ter um palco, mas eu quero A gente está tentando desenvolver um projeto junto com artistas, com a parte musical, que englobe todos os ritmos musicais. Um pouco de rock, um pouco de samba, samba de raiz, carimbó, guitarrada, para que se torne que uma coisa que me chamou muita atenção no mercado do Time Out de Miami. Eu fiquei impressionado com a energia do lugar, que tocavam música cubana, tocavam rock, tocavam música eletrônica, e todo mundo no ritmo muito bom de consumo. Era como se fosse uma festa ao redor da comida. Então, eu não estou querendo copiar, mas a gente tem que pegar um modelo que eu acho que funciona. O paraense é um povo alegre. Só repetindo, a tasca será um caixa única, é o que você imagina. Tem uma comanda, sim. Cada tasca tem uma comanda, consumo. Registra lá, você na saída passa e paga. Isso, e cada um recebe independentemente. Cada CNPJ vai receber o seu valor independente, sem um querer saber. Mas eu posso pegar a bebida de uma tasca, a comida de outra, eu posso fazer a mistura que eu quiser. Pode sim. Né? Porque isso você sabe que acontece muito, né? Isso é uma feira, né? Sim, então uma feira tem essa diversidade e essa flexibilidade, né? Não precisa ficar pagando conta em cada um, porque senão o consumo vai ser menor. Tá. Você vai ter que tipo de operação lá dentro? As pessoas acabam pontuando a gente como sempre uma comida chique, mas a comida que a gente mais faz em casa é mais simples, é feijoada, é rabada, são comidas que a gente tem um apego afetivo muito grande. Então, possivelmente, a gente vai fazer uma versão do Santa mais afetiva, com comida um pouco mais rústica e com mais cara de bar. Então, um gastrobar. Exatamente. Quem sabe seja o Santinha. Talvez um boteco. O boteco do Santa, talvez. Chefe Paulo, deixa eu lhe perguntar o seguinte. Nós estamos aí em ritmo de COP. Os 10 dias lá em novembro é apoteose, mas agora a gente sabe que tem muitas delegações, é muita gente passando, é muito evento, é muito show. O que é a cozinha num momento de COP? Olha, eu acho que nesse momento, para a gente, é exatamente mostrar o que a gente tem para o mundo. Assim, e esses eventos que a gente faz internacionalmente mostram que a gente tem um diferencial muito grande e que a gente tem que divulgar isso para o mundo. É visível que todos querem saber o que é Amazônia, todos querem saber o que a gente come, que não é Brasil, né? O que a gente tem em Belém não é São Paulo, não é Rio, não é Nordeste. Então, é muito único. Então, nesse momento, eu acho que a gente realmente se vender como uma gastronomia com personalidade e característica única. Você tem sido demandado para eventos já, contratação de eventos durante o... Sim, a gente está em negociação com a Embaixada da Dinamarca
para fazer um trabalho em conjunto, tanto de eles virem para cá... E a opção deles é pela cozinha regional? É pela nossa culinária? Tanto que numa conversa que a gente teve breve com eles, um deles foi um dos idealizadores do restaurante Noma, que foi eleito acho que 3 ou 4 vezes melhores do mundo. Eles falaram, não, a gente vai... Em Copenhague. Exatamente. Para mostrar o que é ser líder em gastronomia. Eu falei, não, mas eu quero que vocês ensinem a versão de vocês. Eu falei, a gente não vai ensinar nada. A gente quer aprender com vocês para mostrar o nosso olhar. Então, eu achei isso muito importante. Realmente, eles mostrarem que tem interesse em conduzir a gente por aquilo que eles já sabem fazer. E eles fizeram um comparativo muito bom. A gastronomia da Dinamarca é muito similar à nossa, porque é muito recente, não tem toda a história de uma francesa ou italiana, tem uma particularidade única, muito parecida com a nossa, e eles querem se vender demais. Então tem uma similaridade muito próxima. Agora, Paulo, e fornecedores de ingredientes, eles estão preparados para essa chegada aí, para mostrar, olha, eu que vendo tucupi, eu posso te mandar o jambu e assim por diante? Parece que não, né? Parece que a coisa ainda está assim meio... Um dos objetivos desse workshop da Dinamarca é exatamente estimular os produtores também, não é só cozinheiro. É fazer com que eles entendam que eles têm produtos, que eles precisam aumentar a produção para consumo a nível Brasil e internacional. Que eles realmente entendem que a gente tem produtos únicos e eles merecem exportar isso para o mundo. Poxa, muito obrigado por todas essas conversas. Só finalizando, quando é que você acha que abre o mercado de São Brás? Quando é que eu vou poder chegar lá para comer algo? A gente gostaria entre final de maio para junho, é o objetivo, né? Questão de logística e operação que dá mais demora. Não seria o Dia das Mães, assim, seria um sonho. Já está muito em cima. Cozinha a gente demanda um pouco de tempo para montagem de cozinha. E todo mundo vai começar junto. A gente quer, assim, provavelmente um ou outro de operações maiores vão demorar um pouco, porque precisa se estruturar mais, mas a gente quer fazer um grande estardalhaço. Eu estou tentando organizar com todos que estiverem presentes no mercado, a gente fazer um grande jantar no mercado, com todos os chefes que estiverem lá, para ser como fosse a abertura do mercado, fazer um evento legal, diferente, que, como eu te falei, eu quero agregar todo mundo, que só Belém que vai ganhar, né? Poxa, que bom. Muito obrigado pela essa entrevista. Parabéns por esse trabalho lá. Obrigado. E a gente vai estar ansioso para experimentar. Também. Ok? Obrigado pela sua companhia. Nós estaremos de volta na próxima segunda-feira no mesmo horário. Tchau.